Olá, senhoras, olá, senhores, olá, amigos, olá, amigas. Os pastores carnais, para disfarçar, para se justificar, eles ficam dizendo o seguinte: Abraão deu o dízimo antes da lei. Então eu vou explicar aos senhores a questão do dízimo. O dízimo que Abraão deu foi antes da lei. Está registrado lá na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 7. Lê lá, meu amigo. Esse dízimo era o dízimo do despojo. Sabe o que é despojo? Aquilo que sobrou, que morreu. Tá? O dízimo de Moisés está determinado, lá escrito em Deuteronômio, capítulo 14. Tá? Está escrito lá o dízimo de Moisés, que é o dízimo do nascimento, isso é, da novidade. Então o dízimo de Moisés era o que nascia, e o dízimo de Abraão foi o que morreu. O que simbolizava isso? O dízimo de Abraão, Cristo que morria e nós que morremos com ele. O dízimo de Moisés, Cristo que ressuscitava e nós que ressuscitamos com ele. Essa é a diferença de um dízimo para outro. Ambos têm características diferentes. Bom, o dízimo de Moisés era um dízimo instituído pela lei. Lei esta que, quando Cristo veio, ele aboliu essa lei. Você vai ler isso em Hebreus capítulo 10. Leia todo o capítulo 10, tá? Que você vai entender. Jesus disse o seguinte: eu não quero sacrifício, eu não quero oferta, eu não quero nada. A oferta e o sacrifício é o meu corpo. Então, a partir desse ponto, o dízimo a Deus foi Cristo. O nosso dízimo a Deus foi Cristo. Ele é o nosso dízimo a Deus. Não é dinheiro. Então, esses caras, para se justificarem, eles ficam dizendo que Abraão deu o dízimo, e o dízimo que Abraão deu antes da lei. Mas, repito para os senhores, o dízimo de Abraão era o dízimo do que morreu, e o dízimo de Moisés era o dízimo do que nascia. São dízimos distintos. E Jesus não aceitou o dízimo da lei, que era o dízimo de Moisés. Porque ele disse, está lá em Hebreus 10, repito, que ele era o dízimo a Deus. Sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então, o corpo dele foi a nossa oferta a Deus, o nosso dízimo. E tudo aquilo que a lei determinava foi anulado porque era inútil. E Cristo passou a ser o fim da lei. Portanto, quem paga o dízimo está errado e quem recebe também. Ambos estão em maldição, tanto quem recebe quanto quem paga. Ouviu? Você que paga. Viu? E você, pastor, que recebe, dando desculpa para receber esse dinheiro. Ah, dinheiro, onde está o coração, está o dinheiro, né? Ali é que está o tesouro. Então, está informado aos senhores. Dízimo, nosso dízimo, o verdadeiro dízimo é Cristo. É o único que Deus aceitou. Mais nada. Então, não aceite essa desculpa desses caras. Porque é uma desculpa que eles dão. Porque não tem mais nada para dizer. Então eles ficam dando desculpa. Dízimo não era para nós, nunca foi dinheiro. Ainda tem essa canalice aí, né? De ser dinheiro. Nunca foi dinheiro. E não adianta dizer que é para a obra de Deus, porque a obra de Deus é Cristo. E a obra de Deus se pagou. E se pagou com sangue. Não é com dinheiro. Nenhuma dessas aí é obra de Deus. Nenhuma delas. A obra de Deus é Cristo. Não é lugar nenhum. Jamais é esses lugares. Ou será esses lugares. Deus não habita nisso. Eu estou voltando já, com mais informações da graça para os senhores.